Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando que nesse mês de agosto eu estou de férias do meu trabalho CLT. E para o meu canal não ficar parado e as minhas visualizações não despencarem, eu resolvi postar todos os vídeos na minha primeira tentativa quando eu comecei o meu canal entre novembro de 2022 e fevereiro de 2023. Então, esses vídeos, eles são antigos, mas eu vou utilizá-los para que o meu canal não fique sem postagens, porque eu estarei viajando, eu estarei longe de casa. Então, aproveite o vídeo que vem a seguir. Olá, meu nome é o Eric Pedro e esse é o canal Terrornologia. O tema desse vídeo é sobre o filme Horror em Amityville, lançado no ano de 2005. O filme já começa mostrando uma tragédia que se passa em uma cidade chamada Amityville, dia 13 de novembro de 1974, com Ronnie DeFeo assassinando a sua família com uma arma de fogo. O crime chocou a todos da cidade e ganhou muita repercussão. Te amo, George. Em seu julgamento, Ronnie afirma que foi induzido por vozes que vinham de dentro da casa a assassinar os seus familiares. Um ano se passa e nós finalmente somos apresentados aos protagonistas dessa história: George e Cat, que é mãe de 3 crianças de um outro relacionamento. Essas crianças estão passando ainda por uma fase difícil, pois o pai biológico delas acabou falecendo. Não é mostrado no filme como isso acontece, nenhum personagem dá pistas, mas enfim, essas crianças ainda estão no processo de aceitação da morte do pai. Outra coisa que essas crianças estão tendo que lidar é com o fato de terem agora um padrasto. Tenho que te chamar de pai agora? O casal dessa família, George e Cat, decide comprar uma casa e acabam encontrando a residência onde aconteceu a tragédia no ano anterior. Porém, eles ainda não sabem da história. Negócios melhorarem, vamos... Ali. O quê? É essa. Olha! Meu bem. Meu bem! Avenida Ocean 412. A vendedora conta, sem entrar em muitos detalhes, um pouco do passado desse imóvel, dizendo que a sua construção de fato começou lá por volta do ano 1600 através do porão da casa. Na verdade, a casa foi construída em 1692, pelo menos o porão. Após algumas conversas e questionamentos a respeito do valor da casa, George e Cat decidem comprá-la. Porém, George desconfia de algo. E ao começar a questionar a vendedora, ela revela brevemente e sem muitos detalhes o que aconteceu há 1 ano atrás, a fim de vender logo o imóvel. Houve uma tragédia, um crime, assassinato. Desculpe, o quê? Aqui na casa? Algum tempo se passa e a família realmente realiza sua mudança. Estamos ricos, ricos! Ricos de tudo, saúde, menos dinheiro. Conforme o tempo passa, George começa a ficar estranho. Ele começa a tossir demais, não dorme direito, sente um frio estranho vindo de todos os lugares da casa, começa a se sentir incomodado. Tá com frio. E também, aos poucos, nós conseguimos notar alguma mudança no seu comportamento, falas e atitudes. Vai lá, ajude sua mãe. Vem cá. Cat flagra sua filha Chelsea conversando com alguém dentro do quarto. E ao chegar no cômodo, ela vê que a menina está sozinha. Ao questionar a filha, ela fala que está conversando com George, a menina que mora dentro do seu closet. Oi, tá falando com quem? Com a garota que mora no meu closet. Ah, é? Qual é o nome dela?
George. Cat então fala para Chelsea que ela pode conhecer outras meninas e fazer novas amizades. Mas alguns dias se passam e o comportamento de George fica cada vez mais estranho. Agressivo, áspero, ríspido e além da sua fisionomia também começar a mudar. George também começa a ouvir vozes vindo de dentro da casa e alguns outros barulhos estranhos. Nesse meio tempo, algumas manifestações das entidades começam a aparecer na residência. Após alguns conflitos, o casal decide jantar fora a fim de amenizar o clima entre os dois, já que George vinha apresentando um comportamento extremamente diferente do habitual. Então o casal decide contratar uma babá para poder passar um período da noite com as suas crianças dentro da casa. No restaurante, o padrasto se sente muito bem, muito aliviado e diz que realmente precisava sair de casa. Enquanto isso, a suposta babá, que não aparenta ser uma babá, conta aos meninos a tragédia que aconteceu há 1 ano atrás. O maluco do Ronnie, o cara que morava aqui, dizem que ele ouvia vozes falando para ele matar. Os dois irmãos ficam extremamente assustados e apavorados após descobrirem que pessoas morreram dentro do seu quarto. Ele foi de quarto em quarto estourando a cabeça deles enquanto dormiam. Lisa, a babá, faz um acordo com Billy. Ela diz que se ele der o pôster do Kiss, ela entra dentro do closet, onde George faleceu. Ao fazer isso, o espírito de George fica completamente irritado. O Ronnie fez isso. E decide confrontá-la. Algumas coisas estranhas acontecem dentro da casa, uma espécie de poltergeist. Algumas coisas começam a se mexer, sai sangue da lâmpada, a babá fica desesperada, a porta do closet não abre, e aí a gente tem uma cena desesperadora da babá gritando, implorando por socorro. Enquanto isso, a dupla de irmãos tenta ajudá-la sem sucesso. O casal retorna para casa e George, ao saber do que aconteceu, desconfia que os meninos tenham pregado uma peça em Lisa. E então, após um breve bate-boca, decide puni-los. Calado! George! Está tudo sob controle. Só que você está descontrolado! O padrasto novamente volta a ficar agressivo, ríspido, grosso e sua fisionomia volta a ficar péssima, assustadora. De agora em diante eu vou educar essas crianças e ponto final. Em um outro dia, uma situação muito estranha aconteceu com Chelsea. Ela aparece simplesmente em cima do telhado da casa, andando de um lado para o outro. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus! Chelsea, não se mexe, fica parada! Cat, mãe da menina, fica desesperada e ela e George tentam subir no telhado para poder resgatá-la. George! Aguenta! Rápido! George! Segundo a menina, George iria ajudá-la a reencontrar o pai. Cat começa a desconfiar que a casa esteja influenciando sua família, principalmente o seu marido e a sua filha. Cada vez mais curiosa, a mulher decide visitar a biblioteca da cidade para fazer uma pesquisa sobre a história da sua casa, descobrindo coisas muito chocantes. E após muita pesquisa e investigação, ela começa a desconfiar que a história que aconteceu em 1974, ou seja, 1 ano antes, está prestes a se repetir com a sua família. Eu particularmente gosto bastante desse filme. Já assisti ele diversas vezes, inclusive quando eu era pré-adolescente. Eu acho que ele é um filme muito bem
produzido e bem desenvolvido. A família ela é bem apresentada, a história sobre o lugar também é bem apresentado. É claro, você tem que prestar bastante atenção, mas é algo que você consegue entender. Você não precisa ficar quebrando a cabeça para poder entender o que aconteceu e o que acontece durante o filme. Os personagens são bem carismáticos e eu não detectei nenhuma falha de atuação aqui. Acho que todos atuam muito bem, de fato. Esse filme, ele é inspirado em uma história real. Então ele pega acontecimentos reais, implementa, e é claro que como nós estamos falando de filme de cinema, sempre existem aqueles exageros ou outros para poder deixar a história com mais uma pegada de terror mesmo e prender o telespectador. Porém, eu não vejo aqui muitos exageros. As cenas de poltergeist, digamos assim, que é onde as entidades se manifestam mexendo nos móveis, etc, quebrando coisas, eu acho que elas são bem feitas sim. Não existem exageros e também não existem coisas muito simples. É um filme que me agrada, eu gosto e eu recomendo. E se você gostou desse vídeo, curta ele, se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários a sugestão de próximos filmes aparecerem por aqui. Até mais!